Olá a todas e todos participantes da ANPAP, né, dessa edição de 2021. Eu sou a professora Flávia Pedrosa Vasconcelos, da Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Artes Visuais, e estou aqui para falar um pouco sobre o meu trabalho, que foi aceito como artigo completo, e é uma reflexão do meu doutorado em Educação Artística na Universidade do Porto, 2015. Então, a gente começou a estudar a questão da criatividade e essa relação com o processo do que é o ato do desenho, como base do pensar artístico em artes visuais. Então, a gente tem esse trabalho com o título de Criatividade e Desenho, que conceitos, que contextos para artistas e arte educadores, certo, gente? E eu trago como primeira imagem, essa imagem de um chão de onde eu piso, né? De onde eu piso e para onde eu observo. Então, é esse chão que eu piso, que eu me olho e também para onde eu observo, né? E com isso influencia, com certeza, meu processo de pensar o trabalho em questão. Adiante aqui. Então, a metodologia, né, que eu coloco para a escrita desse artigo foi dentro de uma pesquisa baseada em artes visuais. A gente faz uma descrição, analisa as tabelas, né, são duas tabelas que eu trago da minha tese, e faz umas conexões com questões históricas pontuais que envolvem a construção da criatividade no Brasil. E adiante, esses desenhos da criatividade, a gente pode dizer que tem as narrativas históricas no âmbito da educação formal, a partir das evoluções, das discussões, da praxis mesmo, da Semana de Arte Moderna de 22. Por que não na missão francesa? Porque na missão francesa não foi discutido, não foi pensado, não era objetivado o desenvolvimento da criatividade, mas o desenho era trabalhado como um começo, ou um esboço, né, como diz Modesto Brocos no seu livro, que eu cito na minha tese, o trabalho dele, como esboço para a arte maior, que seria uma pintura ou escultura. Então, até a escultura mesmo, no começo da Academia Imperial de Belas Artes, ela foi vista como algo secundário, sendo o objeto final uma pintura, o objetivo final um tipo de pintura específica, de paisagem, temática, alegórica. E um outro momento histórico do nosso país é o movimento Pioneiros da Educação Nova, de 32. Né? Essa mudança que ele promoveu com novas visões, com visões que se envolviam com questões psicológicas do fazer criador e da importância de se olhar para isso desde a infância, foi um movimento divisor de águas para pensar o ensino artístico nas artes visuais do nosso país. E com isso também influenciou outras movimentações que envolvem políticas públicas e legislação específica para a atuação profissional do professor de artes visuais. E a gente tem, né, a gente sabe que nessa evolução teve a Lei 5.692 de 71, que trouxe a obrigatoriedade do ensino de arte, né, no caso, na época, a educação artística, e com isso, até hoje, é influenciado nos textos, a gente vê o trabalho de Lowenfeld e Britten, que é aquele trabalho muito reconhecido sobre o desenvolvimento da capacidade criadora. E que algumas questões a gente vai depois discutir em outros trabalhos, sobre visões, né, de desenvolvimento da capacidade criadora só de um lado do cérebro, né? Ou por que que isso, né? A Maria Letícia Rauh em Viana fala do desenho estereotipado dos dois lados do cérebro, a importância de trabalhar os dois, mas isso hoje está muito dentro, né? Eu cito o Vygotsky, que tem essa questão da visão da psicologia da educação, e hoje está muito dentro dos estudos da neurocognição, e a gente cita trabalhos de Solso, Pfenniger, Schubik e Chimenez. Ok. E a gente trata também no Arte Trabalho sobre a relação entre os trabalhos de pesquisa que são feitos tanto dentro da ANPAP como na FAEP, Federação de Arte e Educadores do Brasil, que são trabalhos em que, ora, trabalham questões da arte e educação, ora, trabalham questões da poética. E essa formação de artistas e professores, ela acabou com o tempo no nosso país sendo dividida, né? Então, há uma formação que vai para um caso hoje bacharel e o caso do licenciado em artes visuais. E a gente coloca, pontua como um fracasso que houve na missão francesa da tentativa de Breton, que Breton tinha um grande projeto para uma escola técnica noturna para os filhos dos operários. E essa é uma visão que foi um certo ponto pioneira, porque essa visão chegou nas ideias de John Ruskin na Inglaterra, influenciou depois que ele foi para os Estados Unidos,
e que depois chegou aqui com Rui Barbosa, né? E aí teve uma outra revolução com Anísio Teixeira, quando ele teve contato com John Dewey, e a gente traz isso na tese, né? Eu só trouxe algumas questões para reflexão nesse trabalho, né? E a gente vai aprimorar em outros estudos. Então, o distanciamento a gente percebe nesses modelos de pensar a representação do desenho, que envolve-se na construção da criatividade, esse peso entre pesos e medidas entre quem pesquisa e quem ensina a arte, como se fossem coisas muito dissociadas, nessas barreiras, bacharel, e aí faz com que a visão da criatividade, do processo de criar e desenvolvimento dessa criatividade, seja vista ora poética, ora pedagógica. Então, o bacharel ele vai desenvolver uma poética da criatividade e o licenciado, a licenciada em artes visuais, uma pedagogia da criatividade. Então, e é importante desenvolver os dois. E a gente não percebe essas diferenciações no âmbito do ensino de artes no nosso país a partir desses cursos de educação superior. Então, esse discurso que nós encontramos, inclusive visualmente e de forma escrita, nos anais dos trabalhos da ANPAP e da FAEB, nas pesquisas desde 2010, a gente encontra muita coisa da construção que isso reverbera na identidade profissional. Como é que essa pessoa que pesquisa, que se forma, seja bacharel, seja licenciado, licenciado em artes visuais, como é que vê, como é que essa pessoa se vê. E aí a visão de professor barra artista, professor traço artista, artista traço professor, artista barra professor pesquisador, e aí por aí vai. Então, são visões que envolvem o âmbito educativo, criativo e investigativo. E aí eu trago duas tabelas com análise, né, ainda no começo de análise, que vocês podem dar uma olhada melhor na minha tese, está disponível online, se chama Designare Pontes Artístico-Educativas na Formação Docente em Artes Visuais, está disponível, né, na Biblioteca de Teses do Brasil, gratuitamente, e está na academia.edu, no meu academia.edu. Então, essas abordagens de Seymour Simons, elas têm visões específicas do ensinar o desenho, do pensar o desenho, do nosso pensamento, como é que ele se configura, como é que nós pensamos o que nós vemos, né? Como é que nisso se torna uma representação mais concreta. E eu trago também visões do ensino artístico de Arthur Efland, um trabalho que ele refletiu na década de 70 e que publicou num artigo no final da década de 70 sobre essas visões desse ensino artístico, como isso está relacionado também ao processo de pensar o desenho e a criatividade, como elas influenciam até hoje o ensino de artes visuais no nosso país. E a produção, por conseguinte, da obra de arte, né, e do objeto artístico quando não vira obra de arte. Então, esse processo criador, ele é essencial para o desenvolvimento da criatividade, a gente sabe que isso deveria estar em todas as linguagens, tanto no âmbito da formação de artistas quanto de professores, e essa questão da poética, que vem desses processos criativos, então você desenvolve processo criativo para ter uma poética, né, vai ter uma construção específica que envolve sua estética individual, mas ela é importante ser desenvolvida não só no bacharelado, quanto na licenciatura. Então, essa poética devia estar em ambos, né? E a gente traz essa reflexão para pensar a criatividade, os processos criadores, além também da crítica genética, desse processo do início, do pensar, e ir adiante, trazer outros componentes contemporâneos para o pensar a criatividade, né? Como essa experiência do processo de uso de materiais, de linguagens específicas, e principalmente pensando no nosso ambiente atual que nós estamos, de ensino remoto, virtualização, e virtualização até dos fazeres artísticos, como isso interfere na construção da criatividade de artistas e de professores de artes visuais. Então, são questões que eu coloco, né, a partir disso, e essa questão de que, no final do trabalho, refletindo sobre a necessidade de olhar emergencialmente para essa relação entre criatividade e desenho, e como as duas coisas influenciam um pensar, né, ampliado desse processo criativo para a construção também de poéticas individuais que pensem em nossos contextos. Então, a gente não pode estar dissociado dos contextos que nós estamos, em termos históricos, políticos, né, em termos de atuação, que nossa ação tem uma reflexão. A gente pensa que, e eu trago essa palavra pensar, porque pensa a partir de uma ação e age para pensar melhor. Então, essas construções que vão consolidar, né, que vão desenvolver e consolidar
nossa atuação profissional. Então é isso, gente, espero discutir melhor com vocês no nosso encontro, né, síncrono, e fiquem bem.